Queridos, abram comigo as vossas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 47. Eu vou pedir, Jamir, para você estar bem atento, que eu gostaria que projetasse todos os textos que eu vou estar citando aqui. Louvamos a Deus pela vida de Davi, né? Davi teve enfermo, mas está curado, já está no culto, glorificando a Jesus aqui hoje, né? Continuemos orando pela irmã Patrícia, o Levi e a Giovana, né? Estão fazendo falta aqui, estão se recuperando também, mas eu creio que Deus já entrou com providência na vida deles. Vamos continuar orando também pela Silane, né? Para que Jesus complete a obra na sua vida e ela tenha plena saúde. Atos 2, 42, 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Repita comigo: e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Abacuque, capítulo 3, versículo 2. Abacuque 3, 2. Repita comigo, por favor. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faz-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Você pode ficar de pé e fazer mais uma oração comigo? Aleluia. Tinha um louvor que a gente cantava antigamente. Dá um ré maior para mim. Vou ver aqui se o Rian é raiz. Dá dó. Tenha dó de mim. Igreja de poder é a igreja que ora, é a igreja que busca, igreja que luta com certeza de vencer, igreja fiel, Deus atende a sua oração. Santo, fala conosco nesta noite, fale o nosso coração, faça-nos entender a tua palavra. Amém. Glória a Deus. Você fica aí. Queridos, eu vou pregar sobre um tema hoje que eu briguei muito com o Espírito Santo para não falar sobre isso. Hoje eu passei um dia terrível lendo essa Bíblia, folheando para lá e para cá, procurando mudar essa mensagem. E Deus me deu essa palavra, acho que na quarta-feira, na quarta ou na quinta-feira, em um momento de meditação e de oração. E ali no meu quarto, o Espírito Santo foi muito contundente com essa mensagem. E desde então eu comecei a discutir com o Espírito Santo mesmo, porque eu queria uma mensagem de domingo, de um culto evangelístico, e eu não consegui fugir disso. O certo é que eu estou hoje aqui como profeta de Deus para trazer essa palavra, seja para todos ou seja para alguém que está precisando. Eu sei que ela já falou comigo, eu sei que ela já mudou algo em mim, e eu creio que ela vai mudar algo em você também. E o tema dessa mensagem é: não deixe a igreja se transformar num museu. Essa foi a voz do Espírito que eu ouvi essa semana. Diga comigo: não deixe a igreja se transformar num museu. Deus, Ele não te chamou para ser um museu espiritual.
espiritual. O que é um museu? O museu é até um lugar bacana, é um lugar de coisas antigas, é um lugar de coisas preservadas, é um lugar que conta a história de um evento, de um fenômeno, de alguém, é um lugar que conta a história dos acontecimentos, das coisas que nos antecederam. Por um museu, nós ficamos sabendo de várias coisas que precederam a nossa existência. Por exemplo, nós temos museus famosos pelo mundo, como o Museu de Louvre e outros museus que guardam tantos elementos importantes da história do cristianismo, da história talvez da navegação, história da tecnologia e tantas coisas que, quem sabe, as novas gerações não tiveram a oportunidade de viver, mas os museus têm preservados ali escritas, livros, elementos, um pedacinho de coisas que remonta, que nos leva àquele tempo, àquele momento que foram vividos pelos nossos antepassados. Então nós observamos que o museu, ele é um lugar de coisas antigas, mas de coisas sem vida, coisas que não fazem mais a diferença, a não ser mostrar um tempo que passou, a não ser mostrar uma história que alguém viveu. E infelizmente, queridos, muita gente está assim. Eu gostaria de que você já começasse entendendo que eu não estou falando de igreja como uma denominação, eu não estou falando de igreja como uma reunião de pessoas, eu não estou falando de igreja como a coletividade, mas eu estou falando de igreja na individualidade, porque a Bíblia diz que Deus nos construiu como templos para a sua habitação. Então nós somos a igreja, nós somos a habitação de Deus. A igreja do Senhor Jesus não é um templo de 4 paredes, a igreja do Senhor Jesus, ela não compreende um monumento, mas ela compreende pessoas que conheceram a Jesus, que foram purificadas pelo seu sangue, que receberam o poder do Espírito Santo e agora estão prontas a servir ao Senhor Jesus. Então, queridos, muita gente, ela está vivendo como igreja, mas uma igreja museu, cheia de história, cheia de tradição, mas vazias de poder. Quantas das vezes os nossos cultos, nas nossas reuniões ou nas nossas pregações, nós lemos os textos bíblicos que contam sobre os milagres operados por Jesus, contam sobre os milagres operados pelos apóstolos de Jesus, pelos discípulos de Jesus, e ficamos apenas na leitura. É maravilhoso pregar sobre a mulher que há 12 anos sofria de um fluxo de sangue e tocou em Jesus e foi curada. É maravilhoso pregar sobre Paulo, sobre Pedro, sobre João, que a Bíblia diz que quando eles passavam pelas ruas, os moradores, os cidadãos, eles pegavam os seus doentes em macas e colocavam na porta da rua, na porta da casa, para que ao menos a sombra dos apóstolos passassem sobre eles. E quando passavam os apóstolos, a sombra deles, do corpo deles projetada, que passava sobre aqueles doentes, eles eram curados. É maravilhoso pregar sobre isso, mas o que o Espírito Santo me disse isso é museu, isso é passado, isso é história. Jesus não mudou, Ele é o mesmo. Ele não quer uma igreja que conta a história, mas Ele quer uma igreja que faça a história. Eu vou repetir para você da glória: Jesus não está contando com a igreja que conta a história, mas Ele quer que você seja uma igreja que faça a história. A história não parou com Paulo, a história não parou com Pedro, a história não parou com João, a história não parou com os pais da igreja. A história precisa continuar com você, a história precisa continuar comigo, a história precisa continuar conosco, porque Deus não estabeleceu um museu sobre a terra, mas Ele estabeleceu uma igreja viva, poderosa, para representar o céu neste tempo de turbulência que nós estamos vivendo.
E qual é a palavra que o Espírito Santo traz ao nosso coração nessa noite? Primeiro, não viva de memórias passadas. Não viva de memórias passadas. Viva o poder de Deus hoje. Paulo chama Timóteo e diz assim: desperte o dom que há em ti. O que Paulo está dizendo, Timóteo? O chamado é teu. O Deus que me deu dom também te deu dom. Eu estou morrendo, estou velho, estou passando aqui orientações para você, porque a história não pode morrer comigo, a história precisa continuar. Homens passam, mas a igreja continua, porque o dono da igreja não morre, o dono da igreja está vivo. Aleluia! Deus, Ele é o mesmo. Isso significa que Ele é imutável. Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, porque Ele é imutável. Agora, não adianta, minha irmã, meu irmão, eu ficar aqui: quantos milagres eu já vi acontecer, que o pastor fulano de tal fazia isso, que ciclano orava e acontecia isso. Tem gente que vive da igreja do passado, aquela assembleia do passado, aquela igreja do passado, aquele pastor que já morreu há 40, 50 anos, fulano não, o pastor morreu, a igreja mudou de endereço, a placa mudou, os costumes mudaram, mas Jesus continua sendo o mesmo. Ele é Deus de hoje, Ele é Deus de agora, o poder dele não muda. O mesmo Jeová Jiré, que falou na boca de Abraão, o Deus que proveu o cordeiro para Isaac, Ele continua sendo Deus que provê a tua salvação hoje. O mesmo Jeová Chamar, Ele continua sendo, aleluia, a nossa justiça. O mesmo Jeová Rafá, o Deus que sara, Ele curou no presente, no passado, e Ele cura no presente. O mesmo Jeová de Sidiqueno, a nossa justiça, Ele continua sendo justiça hoje. O mesmo Jeová Nissi, a nossa bandeira, Ele continua sendo hoje a nossa bandeira. Ele é Deus do passado, Ele é Deus do presente e Ele é o Deus do futuro. Ele continua sendo Deus. Então o que Deus quer conosco, igreja? Deus quer que nós não vivamos de testemunhos antigos, mas que nós vivamos experiências novas a cada dia com Ele. Eu vou repetir: Deus não quer que nós vivamos apenas nas experiências passadas, mas que nós vivamos novas experiências com Ele a cada dia. Não adianta ficar elogiando a igreja do passado, até mesmo os acontecimentos foram bons, mas Deus quer fazer hoje. Deus quer mudar hoje, Deus quer salvar hoje, Deus quer transformar hoje, Deus quer curar hoje, Deus quer batizar com o Espírito Santo hoje, aleluia. Existe um livro na Bíblia, esse livro que eu acabei de ler, chama Livro dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. E alguns dizem que são os Atos do Espírito Santo. Que livro é esse? Atos dos Apóstolos, um livro histórico, um livro que conta os acontecimentos da igreja primitiva. Ele narra como o Espírito Santo desceu sobre a igreja e como esse Espírito impactou os crentes daquele tempo. Não foi só Pedro, não foi só João, não foi só Maria, mãe de Jesus, que estava nesse culto de Pentecostes, no batismo no Espírito Santo. Não foi somente Barnabé, não, quase 120 irmãos que estavam naquela igreja, apóstolos e não apóstolos, todos foram cheios do Espírito Santo. Queridos, por isso que a gente precisa entender que o Espírito Santo não vem somente sobre os obreiros, não vem somente sobre a liderança, não vem somente sobre um grupo particular, mas ele é para você, 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 porque o Espírito Santo quer dinamizar você, quer dinamizar a igreja. Você não é uma estátua, você não é um muro, você não é uma coluna parada, você é alguém dinâmico, potente, poderoso, na mão daquele que te usa e que te capacita para fazer a sua obra. E eu gosto muito do livro de Atos dos Apóstolos, porque quando eu vou para o final
do livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 31, ele termina dizendo assim: pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Diga comigo: pregando. Pregando é o quê? Uma coisa contínua. Gerúndio, não tem fim, está continuando, está pregando. Não pregou, não vai pregar. Não pregou no passado, continua pregando. Paulo estava morrendo, estava na cadeia, estava preso, era o final da sua vida. Mas o que o texto está dizendo? Pregando. Porque o evangelho não é de Paulo, o evangelho não é de Pedro, o evangelho é de Jesus. Pedro passa, Paulo passa, mas Jesus não passa. Jesus continua vivo. E Jesus levantou Pedro, levantou Paulo, levantou João, mas hoje está levantando Adalberto, está levantando William, está levantando Jarbas, está levantando o Wilson, está levantando Morgana, está levantando William, está levantando Joelma, está levantando Keisha, está levantando você para fazer a diferença. Aleluia! Glória a Deus! O que você entende? Pregando e ensinando. Olha, ensinando, não para. Então o livro, ele não tem um ponto final, ele não fechou. Atos dos Apóstolos não fechou. Atos do Espírito Santo não fechou. Por quê? Bata no seu peito e diga: porque continua comigo. Continua comigo. O livro de Atos dos Apóstolos continua com você até a vinda do Senhor Jesus. Os atos do Espírito Santo precisam continuar acontecendo. Nós não estamos aqui para contar a história lá, nós estamos aqui para continuar a história. Você está escrevendo esse livro. Você continua escrevendo esse livro, você continua, Deus conta com você para continuar fazendo essa história, aleluia. Muitas vidas ouvindo o Evangelho, sendo ensinadas do Evangelho, vindo ao Senhor Jesus Cristo por meio da igreja que é você e que continua os atos. Alguém virá depois de nós. E quem sabe contarão a nossa história e se inspirarão na nossa história para dar continuidade a um projeto que não nasceu no coração do homem, mas nasceu no coração de Deus. Permita-se experimentar o novo de Deus. Não viva só das memórias, permita-se experimentar o novo de Deus. Lá em Isaías 43:19, Deus fala assim: eis que faço uma coisa nova. Deus é Deus de coisas novas. É por isso que o apóstolo Paulo escreve assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Transformar, a palavra metamorfou no grego, é uma metamorfose constante. E a borboleta não se transforma em lagarta, é a lagarta que se transforma em borboleta. Isso significa que você pode até começar rastejando, mas quando você se enche do Espírito Santo, você voa. Você projeta, você sobe, você cresce, é para sempre, é para voar, não é para diminuir. Então a igreja não é para regredir, não é para ser como a do passado, mas é para ser melhor do que a do passado. O tempo que nós vivemos é diferente, os desafios são diferentes. O inferno trabalha diferente, a opressão, as invertidas que nós recebemos são diferentes, o inimigo age de uma forma diferente, mas o nosso Deus não perdeu o controle, não mudou, Ele continua sendo o Senhor da igreja. Glória a Deus. Nós não podemos, queridos, resistir o novo de Deus. Tem muitas igrejas que viram museus, que fica contando a história do passado. Aí você entra, aquela arquitetura bonita, no passado, quantas coisas, e vivem disso, porque não se abrem para o operar do Espírito Santo, não se abrem para o agir do Espírito Santo, não se abrem para o agir de Deus nesse tempo, para o fazer de Deus nesse tempo. Pessoas que resistem o novo que Deus quer fazer na vida deles, está preso às antigas estruturas.
E Deus está dizendo: eu tenho uma porta aberta, eu tenho um caminho novo, eu tenho uma nova história. Eu tenho mais algumas frases para colocar nesse teu livro, e você precisa ouvir a voz do Espírito Santo e entender que as adversidades não vêm para te matar, mas vêm para transformar. São nelas que Deus escreve uma nova história para a sua vida. Tudo que você precisa é entender a voz de Deus. A palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 28, versículo de número 20, aleluia. Ele ordena a igreja ir de pregar o evangelho. Aí lá ensinando, tudo no gerúndio, ensinando, vai ensinando, não para de ensinar. Ah, pastor, eu já trabalhei na escola dominical há tanto tempo. Se Jesus não te levou, continua, porque é ensinando, ensinando. Não para, é gerúndio, é continuidade, é sequência, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E olha a promessa. Meu Deus, olha a promessa. Você pode ler para mim a promessa dele? E serão todos os dias até a consumação. Eu queria que você lesse mais uma vez, porque essa palavra tem vida. E ele todos os dias até a consumação. Está contigo no teu trabalho, está contigo no teu quarto, está contigo no hospital, está contigo na rua, está contigo na bonança, está contigo na adversidade, mas está contigo, aleluia. Ele te levantou como igreja, e Ele não falha na sua palavra. Ele está contigo, Ele está com a igreja, e é firmado nessa promessa que nós temos a certeza de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, porque Jesus é o centro da igreja, é a rocha sobre a qual a igreja está firmada, é sobre Jesus, e o inferno não pode vencer a igreja. Olha para mim, o Deus que fez por meio de Paulo, o Deus que fez por meio de João, Ele quer continuar fazendo por meio de você. O Deus que levantou aquele paralítico na porta do templo por meio de Pedro e João, Ele quer continuar levantando pessoas por meio de você. Ele quer ressuscitar mortos espirituais, Ele quer curar o canceroso, Ele quer curar o cego, Ele quer curar o surdo. Hoje é tempo, aleluia, é o seu tempo, é o seu momento. Você é a igreja de hoje, aleluia. Lá nos Atos dos Apóstolos, a igreja não vivia de Moisés, não vivia dos profetas, mas ela vivia da presença contínua de Jesus, escrevendo um novo fato da história a cada dia, aleluia. Olha para a igreja de Atos, todo dia acontecia milagre. Quando eles oravam, o Espírito Santo falava audivelmente com eles, se manifestava poderosamente. Teve um momento que eles estavam orando, a Bíblia diz lá em Atos 4, que tremeu o lugar onde eles estavam orando, aleluia. A oração foi tão poderosa que as estruturas do templo não aguentou a presença de Jesus ali, a presença do Espírito Santo, e o templo tremeu, aleluia, glória a Deus. Lembra de Paulo lá no capítulo 16 de Atos, perto da meia-noite, aliás vamos antes, o que ele estava fazendo? Pregando o evangelho, e uma endemoniada atrás. Eu vejo que esses santos homens são santos homens de Deus. Eu vejo que esses santos homens são santos homens de Deus. E fazendo uma propaganda barata. Só que Paulo viu que aquilo não era de Deus, era do demônio. 3 dias essa mulher atrás deles perturbando. Paulo vira para trás, sai dela, demônio. O demônio saiu. Aí um monte de gente que ganhava dinheiro às custas daquela mulher ficou revoltado. Pegaram Paulo e Silas, levaram para o meio da praça, chamaram os juízes da cidade e falaram: esses homens estão pregando uma doutrina diferente, estão nos impondo costumes que nós não temos. E prenderam Paulo e Silas. E aí perto da meia-noite, Paulo e Silas, olha, vai virar o dia e pode ser que amanhã nossa cabeça seja cortada, a gente morra, mas ainda tem voz aqui.
Ainda estamos respirando. Os pés estão amarrados, o corpo está, o sangue está pingando do azorrague, do chicote que nós sofremos, mas ainda tem voz. Paulo, aleluia, grita para Silas, vamos cantar, Silas. E Silas diz, Paulo, vamos orar também. Paulo cantava, Silas orava, Silas cantava, Paulo orava, aleluia. E eles vão cantando e orando perto da meia-noite. A presença do Senhor desce na cadeia e balança os alicerces. E sabe o que o texto diz? Todas as portas se abriram. Literalmente, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. O inferno tinha determinado a morte. O inferno tinha determinado que Paulo ia pregar mais, Silas não ia pregar mais, iam morrer. Mas Deus abriu todas as portas da prisão e depois abriu a porta da casa do carcereiro. Toda a família do carcereiro se converteu e eles foram salvos, aleluia. Houve salvação naquela casa e eles também foram livres, queridos. Sabe por quê? Porque entendiam que não estavam ali para contar história, mas estavam para fazer a história. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Queridos, preste atenção nisso. A igreja precisa ser dinâmica. Jesus, ele delegou o dínamos. O que é o dínamos? Poder. Quando você lê Lucas 10 e 19, Lucas 10 e 19, diz assim: eis que vos dou poder. Eis que vos dou poder. Essa palavra poder no grego é dínamos ou dunamis. É dunamis, que significa energia em movimento, poder em movimento. Então, ele está dizendo o quê? Eu estou dando a capacidade sobrenatural. É um motor que funciona. Você liga ele na corrente elétrica. Aí essa corrente elétrica produz uma força, e essa força explode e faz aquele motor girar, e ele cria uma força que empurra um caminhão com 30 toneladas, já viu isso? Energia, poder. E quando o Senhor diz isso, que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e desfazer toda a obra do diabo, e nada vos fará dano algum. Olha esse poder que você tem. Isso que eu estou falando de poder individual. Pisar serpentes e escorpiões. Serpente é um sistema. Serpente ataca com a cabeça. Fala do sistema político, sistema educacional, todo o sistema que rege o mundo, que está contaminado pelo espírito da serpente, que é Satanás. É por isso que a gente tem uma política contaminada, corrupta. Você acabou de ver agora, por exemplo, um roubo de mais de 6 bilhões de velhinhos, de velhinhas que estão passando fome, mas juízes poderosos, deputados, senadores, federais dizem: não, deixa roubar os velhinhos mesmo, e sorriem da cara desses velhinhos. E por quê? Serpente, cabeça do diabo. O diabo veio matar, roubar e destruir. A política está dominada pelo diabo. Escorpião é o quê? Escorpião age na sujeira, nas escondidas, nos entulhos. Aí vai falar das bocas de tráfico, das favelas, das drogas, onde está a sujeira, a música barata que influencia a mente das pessoas. Tudo isso é o processo do escorpião. O escorpião ataca com a cauda. Serpente com a cabeça fala de governo, escorpião com cauda fala de quem sofre as consequências de todo o veneno que é injetado pelas coisas ruins, baratas, as sujeiras que se praticam na sociedade. Prostituição, miséria, quantos filhos sem pai, quantos filhos sem mãe, quantos assassinatos, quanto feminicídio, quanta coisa ruim acontecendo por causa de serpentes e escorpiões que estão atuando em detrimento da sociedade. Mas o que Jesus diz? Te dei poder, 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 poder. Quem pode mudar essa situação é você, igreja do Senhor Jesus. E a igreja precisa avançar contra o inferno. E eu vou falar uma coisa muito séria agora, se nós não tivermos cuidado e nos institucionalizarmos, sem entender o organismo que nós somos, onde Jesus é a cabeça, e vivermos só de instituição, o que vai acontecer? Ouviram falar de uma igreja que fechou as portas em Nova Lima recentemente?
Quantos membros tinham naquela igreja? Quanto poder aquisitivo naquela igreja? Só que os membros daquela igreja, a direção daquela igreja, ao invés de pisar serpentes e escorpiões, influenciar e mudar e bater contra as portas do inferno, ela deixou que o inferno batesse nas portas dela. Ela cedeu, ela se corrompeu. Aconteceu o efeito inverso, porque aquela igreja virou um museu. Aqueles pastores viraram contadores de histórias, animadores de palco, animadores de pessoas, uma música bacana, uma palavra que te emociona, mas não tem poder. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 4, se não me falha, 2 e 4, se não me falha a memória, Paulo disse: eu não vim a vós com palavras persuasivas, mas eu vim a vocês com demonstração de poder. Paulo diz: não adianta falar bonito, não adianta ter um vocabulário. E ele, que era poliglota, falava pelo menos 4 línguas, as 4 maiores línguas da época. Ele que tinha um vocabulário fantástico, era advogado, atuava no sinédrio, era uma pessoa de um gabarito, de uma cátedra muito elevada, mas ele diz: fica todo o meu conhecimento para o suplementar, mas o que me move é o poder do Espírito Santo, porque é o poder do Espírito Santo que muda, é o poder do Espírito Santo que transforma. Fica de pé comigo, me ajuda a concluir. Aleluia. Igreja sem poder vira religião. Igreja sem poder, crente sem poder, igreja sem poder vira tradição. Igreja sem poder vira clube. Igreja sem poder vira museu, conta a história do passado. Mas a igreja de poder faz o presente acontecer, traz Jesus para a vida das pessoas hoje. Olha para mim, você não foi chamado apenas para frequentar cultos, você foi chamado para ser um culto vivo, um sacrifício vivo, agradável a Deus. Apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma igreja viva, uma igreja avivada, ela tem a participação dos crentes, ela tem a cooperação dos crentes, ela tem a edificação, aleluia. Tudo isso acontece no meio da igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26, a Bíblia diz que quando nós nos reunimos, uns têm salmos, outros têm profecias, outros têm cânticos espirituais, os dons espirituais se manifestam, a glória de Deus se manifesta no meio da igreja, porque a igreja não assiste culto, a igreja faz o culto. A igreja, querido, ela não apenas se assenta no banco, mas ela toca o céu com a sua adoração, ela toca o céu com a sua oração, ela abre portas por meio da autoridade que Deus lhe confiou. E eu termino essa palavra olhando para o Abacuque, aquele profeta, que ele começa o seu capítulo vendo o juízo vindo sobre Israel. Ele vê que os caldeus estão sendo enviados, a nação de Israel, que é uma nação sacerdotal, uma nação adoradora, uma nação que foi chamada para representar Deus na terra, mas aquela nação parou, aquela nação se corrompeu, aquela nação parou de fazer culto, e agora Abacuque está vendo que o juízo vem. E ele então começa a orar no capítulo 2 dizendo: ouvi a tua palavra e temi, aviva a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos já notifica. Presta atenção nisso. Avivar o quê? Deus. Não queremos um museu, não queremos histórias passadas, não queremos histórias mortas, não queremos viver de passado, queremos vida, 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 vida. Sopra o teu vento sobre nós outra vez. Sopra o teu vento, sopra o teu vento. Abacuque está orando, sopra, aviva, 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 aviva.
E Abacuque vai dizer: Senhor, notifica. O que é notificar? Faz coisas extraordinárias, faz coisas grandes, faz notório. O mundo tem que ver, o mundo tem que ver, o mundo tem que ver, o incrédulo tem que ver, tem que perceber que aqui tem uma igreja, que aqui tem um povo que te glorifica. Então ele pede: faz outra vez, aviva a tua obra no meio dos anos. E só para terminar, eu estou sentindo forte a presença do Espírito Santo de Deus aqui. Existem alguns inimigos desse avivamento, dessa dinâmica da igreja. Veja que Deus, ele não criou templo, ele criou um tabernáculo, uma tenda móvel, mostrando o caráter da igreja. A igreja tem que movimentar, tem que andar. Arma a tenda, desarma a tenda, arma a tenda, desarma a tenda. E todo lugar que a tenda chega, toma-se posse, o diabo sai e o reino de Deus é estabelecido. Então a igreja é uma tenda onde a glória de Deus precisa se manifestar. Igreja não é um monumento, uma catedral, não. A igreja é o céu em movimento na terra. É por meio da igreja que o Espírito Santo de Deus trabalha. Sabe o que é que o Espírito Santo me diz? O que é que está impedindo o movimento da igreja? O que é que está impedindo a ação do Espírito Santo, o avivamento da igreja? Número 1, materialismo. As pessoas estão muito materialistas, querem material, querem dinheiro, querem casa bonita, querem carro bonito, querem clube, querem lazer, querem churrasco, querem tudo. E colocam tudo isso em primeiro lugar e se esquece de Deus, corações nas coisas terrenas. Segunda coisa, falta de oração. É lamentável, eu fico triste quando eu entro na igreja e eu chego e está todo mundo sentado. E eu fico pensando assim: onde está o povo que dobra o joelho para orar? Onde está alguém que às vezes não pode dobrar o joelho, mas que se assenta e fecha os seus olhos e ora? Porque é por meio da oração que o avivamento vem, que Deus se manifesta. Foi por meio da oração que a igreja de Atos dos Apóstolos fez o templo tremer, fez o coxo andar, fez o surdo ouvir, o paralítico, o mudo falar. É por meio da oração que Deus se manifesta no meio da igreja. E às vezes o pastor ainda está aqui: irmãos, vamos orar. E alguns ainda insistem em se assentarem, olhar o celular, se distrair, como Marta. Jesus falou para Marta: Marta, você está distraída. O distraído não participa das coisas de Deus. E o Espírito Santo está nos chamando: vem para dentro, vem para o fogo, vem para o dínamos, vem. Ele quer te dar poder. Você é a igreja dessa geração, a igreja do meio dos anos, aleluia. E por último, para a gente orar, a falta de compromisso. Muitas das vezes: se eu for no culto da ceia tá bom, e tem outros que já não vêm nem na ceia um dia. Falta de compromisso com a palavra, falta de compromisso com a oração, falta de compromisso com o evangelho, com a congregação. A falta de compromisso tira o avivamento e a presença do Espírito Santo. E o crente sem compromisso, o crente que não ora, o crente materialista, ele começa a virar um museu. Mas você sabe por quê? Que o espírito da profecia está presente hoje aqui? É porque Deus está enxergando em você um instrumento dele para esse tempo. Atos vão começar a acontecer extraordinariamente na sua vida. Se você levantar sua mão e começar a dizer: Jesus, eu não quero ser museu, eu quero ser uma igreja em movimento. Jesus, eu não quero ser uma contadora de história, um contador de história, mas eu quero ser uma igreja de poder, onde a tua unção flua, onde a tua glória flua, onde o poder do Senhor se manifesta. Deus vai te usar outra vez. Recebe essa graça, recebe essa unção, recebe esse poder, recebe vida, recebe sopro de Deus nesta noite sobre a tua vida. Eu quero ver onde está alguém que tem coragem de orar e dizer: Senhor, eu quero ser essa igreja de poder, eu quero ser essa igreja que vai continuar a história.
Eu quero ser essa igreja que vai continuar a história. Eu quero ser essa igreja que vai continuar a adora, adora, adora. Fala com ele. Se você quer, adora. Se você quer, adora. Clama pelo Espírito Santo. Se você não é batizado no Espírito Santo, ele te batiza nesta noite. Se você já é batizado, ele te renova. Ele te renova. Ele te renova. Abre a tua boca. Deixa ele te encher. E cantará baixerando. E cantará baixerando.